onde é que isto está? Eu consigo. Fascismo higiênico, pronto. Olha, estamos no ar. Então, boa noite a quem nos chega lá em casa, em qualquer parte onde se encontra. Eu sou o Joseph. Esta conversa, este direto que estamos a fazer, que antecede a estreia do podcast Viemos para Ficar, um podcast antirracista, serve para falarmos sobre os contornos que levaram à criação deste podcast e o que é que se pretende com ele. Eu sou Joseph, sou ativista do SOS Racismo há já alguns anos, e em conjunto, durante o verão, falamos da possibilidade de criarmos um podcast, porque hoje em dia é uma ferramenta que permite comunicar e chegar a muita gente. E foi nesse sentido que entendemos que era importante termos um podcast que se debruçasse sobre as questões relacionadas com a discriminação racial, em que pretendemos aliar não só as questões relacionadas com o passado histórico e da sua continuidade, como discutir questões que estão na ordem do dia, ou questões que entendemos que devem estar na ordem do dia, ao mesmo tempo que, através da discussão que as conversas dentro do podcast venham a ter discutirmos propostas políticas para uma outra sociedade, para um outro mundo possível. Portanto, como dizemos no trailer e na própria apresentação do podcast, isto é um podcast antirracista em que a política é um podcast político que se centrará sobretudo nas questões relacionadas com a questão da discriminação racial, e que pretende olhar para o passado para tirar as devidas lições, ao mesmo tempo que não descura as lutas que estão a acontecer e que são necessárias a acontecer no presente. E a partir daí criar um espaço de discussão para pensar propostas políticas e seguir a luta para transformar isto. Acho que o Mamadou vai pedir 2 palavrinhas. Não, força tu, força. Não, eu posso dizer é que acho que é importante estarmos a criar este podcast, não é? Até porque não existe passado e não existe presente. O que existe é uma continuidade, não é? Desta necessidade que o Joseph referiu de irmos também ao passado, lembrar o passado e sem esquecer que é ele que explica e que nos traz o presente, não é? Sem deixar de olhar para o presente ou sem deixar de olhar para o passado, porque tu não consegues fazer isso se quiseres entender e transformar o presente para um novo futuro. Eu não me apresentei, mas eu sou o Giteles, faço parte do SOS também já há alguns anos. Fui recrutado, acho que até pelo Mamadou, numa conversa que eu ouvi em que ele disse-me a cena que me fez o clique. Eu já tenho falado sobre essa história, não é? Mas foi de ouvir o Mamadou falar sobre aquele monumento que existe em Belém, que eu esqueço-me sempre o nome do monumento, que eu acordei para perceber que existe uma questão colonial que não aprendi na escola. Justo eu que era assim tão bom aluno, nunca aprendi isso. Foi transformador conhecer essa história, essa perspectiva histórica. Lá está, irmos ao passado
para explicar o presente e mudou radicalmente o meu tipo de ação no presente e como eu acho que devíamos estar. Este podcast surge numa altura em que, felizmente, começa a ser mais popular este tipo de iniciativas. Não somos os primeiros nem os segundos a querer formar um podcast. E não acho que isto seja uma competição, uma concorrência, no sentido de ver quem é melhor ou não, mas mais no sentido de estarmos a ir a partir de vários sítios, do maior número possível de sítios diferentes, para nos encontrarmos, porque creio que todos estes canais que vão sendo construídos, eles têm todos o mesmo destino e a mesma função. Têm pessoas com backgrounds diferentes, que partem de sítios diferentes e que têm que construir assim esse caminho em comum. Acho, portanto, muito importante nós termos avançado com este canal, que é só mais um entre outras opções legítimas e viáveis para nos organizarmos coletivamente e arranjarmos uma ação muito mais reflexão, não é? Já como dizia o outro senhor, não é? Da ação-reflexão, não consegues fazer uma coisa sem a outra. Pretendemos então ter assim umas conversas, vocês vão ver depois o primeiro episódio. Ainda estamos muito no começo, convém dizer isto, somos muito amadores aqui, ainda estamos a aprender a lidar com a questão técnica. Felizmente temos pessoas, como o nosso primeiro convidado, que foi o Zé Falcão, que a gente já conhece e com o qual temos assim alguma facilidade e de conversar. Vamos lá ver como é que vamos evoluir. Mas acima de tudo é um projeto coletivo, que não começa nem acaba nestas 3 pessoas. Há mais gente de fora do podcast, a quem vamos estar constantemente a recorrer e já agora faço um convite a quem nos está a ouvir que participem também, nos ajudem aqui e venham participar do projeto, porque eu acho que é importante termos o máximo número de vozes, o máximo número de perspectivas e de brainstorming, digamos assim, para ver onde é que a gente pode começar a mudar isto. Já falei, pois, fala tu, Mamadou, estou a ficar desinspirado. Olá, boa noite a todas e a todos, boa noite a vocês os dois. Primeiro dizer que não é um acaso, não é? Nós escolhemos esta data porque hoje o SOS faz 30 anos de vida. O propósito é de facto bem pensado para coincidir com a celebração destes 30 anos. E eu, antes de falarmos um bocado sobre o podcast em si e sobre o que representa, que já falaram subejamente também, e até quais são os desafios que nos esperam, eu queria, antes de mais, fazer uma homenagem às pessoas que ajudaram a construir este percurso. São várias pessoas, de várias proveniências, de vários trajetos políticos, sociais, ideológicos, culturais, que ajudaram a fazer esse percurso de 30 anos, em que houve, claro, sim, houve grandes vitórias do ponto de vista da afirmação do que é a agenda antirracista, houve recuos, e ainda falta quase tudo por conquistar, desse ponto de vista, porque o racismo, apesar de ter ganho alguma centralidade política no debate público, continua ainda a ser o parente pobre do debate teórico, da proposta política e programática, mas nós, tal e qual como dissemos há 30 anos, viemos para ficar. Portanto, o podcast tem exatamente este objetivo, não é, de manter acesa a chama que nos mobilizou aquelas e aqueles que fundaram o SOS há 30 anos, mas também é um momento de homenagear aqueles que nos deixaram, aqueles e aquelas que nos deixaram. Houve pessoas que foram absolutamente cruciais e importantes para aquilo que nós somos e que nós fomos. Entre eles e entre elas, quero dizer os nomes: o João Antunes, a Manuela Oliveira, o Cláudio Alves, o Adriano Almeida, o William Aguiar, o Antônio Loja Neves e o Nino Garbim. Todas essas pessoas tiveram um papel absolutamente central naquilo que o SOS se transformou
o património que construiu até agora. E hoje, quando estamos a celebrar 30 anos, é bom também nós lembrarmos que sem o contributo dessas pessoas, talvez nós tivéssemos ficado ainda muito mais fragilizados, muito mais incompletos, sem este património todo que nós construímos com elas e com eles. Portanto, é uma homenagem, este lançamento é uma homenagem a eles. Alguns participaram do processo fundacional, como o William Aguiar, por exemplo. Outros deram outro tipo de input na sua afirmação na comunicação e na sua ligação com as outras comunidades socializadas na área da educação, por exemplo, no caso da Manuela e do João Antunes, foram pessoas absolutamente importantes, e é uma homenagem também este podcast, ainda por cima, que tem o privilégio de ter como primeiro convidado, a cara, um dos fundadores do EPES, o Zé Falcão. Portanto, com essas pessoas, o Zé Falcão e outras pessoas, começaram esta caminhada que nós estamos a prosseguir. E também quero dizer uma palavra para as pessoas e os coletivos e os outros espaços que existem e que são partidos como o NOC. Nós não viemos para fazer concorrência, viemos para juntar força a força. Portanto, todos os projetos que existem de debate em torno da questão racial são projetos que são absolutamente cruciais para aumentar, amplificar a voz do antirracismo no espaço público. Portanto, o que nós viemos fazer é acrescentar voz a voz, tentar torná-la ainda muito mais audível daquilo que ela já é, e, portanto, é uma saudação também a todos os espaços de podcast e de debate que existem em torno da questão racial, e dizer que devemos nos juntar a eles, e quem sabe haverá talvez uma possibilidade, depois nós podemos articular, inclusive, as formas de intervirmos melhor e articular a proposta no sentido programático do podcast. E vocês quase disseram tudo, não é? Eu acho que o podcast é exatamente isso. Para mim, é um espaço não apenas de refutação, não é? Porque uma das críticas feitas ao movimento antirracista é que é um movimento de refutação. Nós passamos o tempo a nos queixarmos, a lamentar. Não, a refutação faz parte da disputa política, como é óbvio, mas este é um podcast de proposta política, não é? É um podcast que veio disputar narrativa contra-hegemónica. É um podcast que pretende trazer maior conteúdo e maior substância ao debate sobre a questão racial, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. É um podcast que quer confrontar os mitos urbanos sobre o que é ou não é racismo à portuguesa, não é? Como disse, por exemplo, a Joana no seu livro. E é também um podcast que vai ter, ou pretende ter a ambição de poder falar com e não falar por, não é? Nós não temos a ambição de falarmos por ninguém, falamos com as pessoas, ao lado delas, e com elas construímos alternativas. E este é o objetivo principal deste podcast. É dizer que, primeiro, alargar horizontes, do ponto de vista do debate sobre a questão racial, disputar espaço de afirmação contra-hegemónico, porque numa altura em que absolutamente visível a dominação no espaço público de uma estratégia de distração, não é, no debate, há uma espécie de obsessão para a metadiscussão, que não é a discussão em si, não é? É discutir a discussão em si, em vez de discutir o objeto da discussão, a questão racial, não é? Os seus problemas. Portanto, nós viemos também fazer esta confrontação. E nós vamos abordar tudo. As questões que são difíceis, e são muitas, as questões que podem irritar ou até zangar os nossos aliados, as questões que podem também criar frições dentro do próprio movimento. Nós temos que trazer todas as dimensões, a dimensão de género, a dimensão da orientação sexual, as questões do lugar de fala, as questões do privilégio branco, as questões do privilégio epistêmico, as questões do privilégio doutrinário, todas essas questões, o lugar de fala, tudo isto vai ser discutido neste podcast com várias pessoas, cada uma que tenha a sua intervenção num sítio, no espaço onde a tiver. Tentaremos fazer esse debate com todas as pessoas e todas as organizações que
connosco fizeram este caminho. E termino com uma última homenagem, porque eu acho que é fundamental nós percebermos que ninguém muda sozinho o mundo. E não há nada que nós tenhamos feito que ninguém ou alguém não tenha começado. A luta política é uma conjugação de patrimónios de várias lutas. E há hoje um homem que há 5 anos partiu, que se chama Fernando Cá, a quem eu quero prestar uma homenagem, porque foi uma das figuras centrais do movimento social na década 90. E a ele devemos, a ele e a muitas outras pessoas que estiveram envolvidas nas lutas na altura, devemos uma parte substancial do que foi a própria capacidade de trazer o debate sobre a questão racial no espaço público. E a afirmação de um sujeito racializado sem medo, sem vergonha, mas também sem racialismo, com consciência de raça, porque sabendo precisamente que a raça ou a cor da pele não determina a pessoa, não determina o lugar que ela ocupa numa sociedade racista. Por isso também quero prestar uma homenagem ao Fernando Cá, e agora passo-lhe a bola. Tem que ser um passo para golo, mamado. Não pode ser um passo para golo, então bora lá, vá, chuta. Tem que ser um passo para golo. Nós não temos assim muito tempo, mas se alguém que esteja a assistir tiver alguma questão que queira colocar, nós, na medida do possível, responderemos. Não há muito mais a dizer, porque o essencial está dito, mas reforçar só que este é um podcast político, que discutirá questões políticas que se relacionem com a questão da discriminação racial e que abordará os temas que Mamadou já mencionou. Mas nós não queremos só que este podcast esteja voltado só para questões passadas ou simplesmente para ir alimentando a discussão que se vai tendo em cada vez que surge um caso de discriminação racial. Nós, com este instrumento, o que pretendemos é ter esse olhar, procurar um olhar sobre a totalidade do problema da discriminação racial, mas não pretendemos ficar-nos apenas por alimentar a discussão e pela contra-argumentação. Queremos com isto discutir, sem dúvida nenhuma, ir a fundo das questões e daí tirar propostas políticas que possam fazer, que façam a diferença. O nosso propósito, sobretudo, é esse, é que este seja um espaço de discussão para formalizarmos propostas políticas, ao mesmo tempo que vamos fortalecendo o movimento antirracista em Portugal, e com o movimento antirracista em Portugal que deu o seu contributo nos movimentos sociais e na transformação que é necessário fazer no país e no mundo. Portanto, este aqui não é... Este podcast não será uma trincheira em que nós nos poremos para simplesmente discutir as nossas questões, ou digamos assim, ou aquilo que pretende, ou aquilo que possa parecer isso, que simplesmente nos acantonaremos aqui para discutirmos entre nós sobre nós, sobre os nossos problemas, sem ter um olhar sobre aquilo que se passa à nossa volta, porque sabemos que o fator racial determina em grande medida as pessoas que pertencem a este grupo, que pertencem a esta comunidade, mas há outros fatores que são subjacentes a elas e que também são fundamentais
ter em conta e que são fundamentais também discutir, olhar para elas e resolvê-las, ou procurar resolvê-las. Portanto, é isso. Isto não será, apesar de pretendermos que seja um podcast antirracista, que privilegia essa discussão, essa discussão terá sempre o fundo, não se focará apenas nisso, pretende ser um espaço de discussão política que busca a transformação, mas sempre com olhar sobre a questão racial. Estou aqui a perguntar-nos, pergunta-nos a Joana Santos, que se temos alguma ideia de qual é que será a frequência do podcast. Não sei, quer dizer, nós sabemos a resposta, mas não sei se queres responder, Piménio. Sim, a gente pode dar assim já algumas informações técnicas, tal seja. Pretendemos que seja um episódio por mês e eventualmente, essencialmente será sempre numa base de uma conversa com algum convidado. No entanto, eventualmente poderemos ter um episódio diferente, talvez só entre nós, ou talvez noutro tipo de conversa. Ainda estamos a desbravar este caminho. Também estamos a pensar em algumas iniciativas complementares para ir complementando as nossas conversas por aqui, mas isso no futuro saberão, tudo a seu tempo, até porque ainda estamos a organizar muita coisa. Pronto, essencialmente vai funcionar assim, uma vez por mês, conversamos com convidado ou sem convidado, e obviamente que vamos estar sempre atentos caso queiram, alguém surja com ideias, com propostas, até porque aqui ninguém sabe receitas, né? Aqui ninguém sabe como é que se faz as coisas bem, estamos a descobrir, né? E acima de tudo acho que Mamadou e José concordaram comigo. O objetivo também é ser um projeto colaborativo, não é? Que parte com estas 3 pessoas em conversa, com estas 3 pessoas do SOS em conversa, mas para mais pessoas do SOS e para fora do SOS. Porque a nossa intenção é mesmo o problema que nós temos diante de nós, que tem que ter uma solução, e é com esse objetivo de solucionar ou de contribuir para soluções e de descobrir o que funciona, o que não funciona, o que é mais eficiente, menos eficiente, que vamos querer então nos organizar e sem conversar a gente também não se organiza, não é? Mamadou, avança tu. Não, vocês sabem, eu sou o mais nabo entre nós os 3 deste ponto de vista. Mas sim, o que nós temos vindo a discutir mais ou menos é isso. Teremos uma periodicidade mensal, tentando no meio intercalar talvez com rúbricas de várias ordens, mas depois isso saberão, como disse o Piménio. Mas eu antes disso também queria fazer um agradecimento especial às pessoas que nos ajudaram a concretizar isto, porque eu acho que sem essas pessoas também não teria sido possível. Sem a ajuda do Pedro Coquenão, não teria sido possível, com o Filipe Cravo, que fez o logo do podcast, com o Vils, que nos cedeu uma obra cuja venda se reverteu à compra do material deste podcast, a Michelle Denise e a Lawrence Adetizais, que fizeram o vídeo de promoção deste podcast, que gravaram o primeiro episódio deste podcast, portanto, que nos ajudaram já a fazer um arquivo, ainda nem sequer começamos, fazer o primeiro arquivo desta longa caminhada. Também dizer que, como dizia o Joseph e o Piménio, nós não vamos nos acantonar tal como nos querem obrigar. O debate antirracista vai ter que sair do gueto em que o querem impor. Isto é um dos objetivos deste podcast. Por isso, todos os temas serão discutidos: a climática, questões migratórias, a relação do capitalismo com a mobilidade humana em massa, as políticas de memória. Tudo isto vai ser discutido neste podcast com as pessoas que melhor sabem fazê-lo.
Portanto, é nessa base que viemos para ficar desse ponto de vista, que é todos os temas que são absolutamente cruciais para uma transformação radical das relações de poder que existem na sociedade portuguesa e no mundo, serão objeto de uma discussão e de uma abordagem neste podcast. E tudo faremos também para que as dimensões de género, como eu disse, e da orientação sexual, sejam presentes e representativas também no caminho deste podcast. Porque, como dizia o Zé Falcão, como virão no podcast, nós, felizmente, começámos, quando essa surgiu, ainda antes dessa palavra interseccionalidade ser cunhada teórica e academicamente, nós já praticávamos um bocado a nossa escala, a escala da nossa consciência e do nosso compromisso político, esta perspectiva interseccional, que é perceber que não há combate antirracista que não tenha dimensão de género, de classe e de orientação sexual. Portanto, aliás, nós, enquanto sujeitos racializados, os três, sabemos exatamente qual é o preço da múltipla discriminação. Ser mulher e lésbica e negra em Portugal é diferente de ser mulher e branca, por exemplo. Ou ser homem, negro e muçulmano é diferente de ser homem, branco em Portugal. Portanto, todas essas dimensões, ser homem ou homem cigano sem formação ou homem cigano com formação, é diferente de ser homem branco em Portugal. Tudo isso vai ser objeto de discussão neste podcast e contaremos, esperamos nós, com o contributo de várias pessoas que têm vindo a fazer connosco nos últimos 30 anos este caminho. Não sei se há perguntas, há comentários. Há mais uma pergunta. O Rui Pinto pergunta, quer nos deixar uma questão, diz ele, que entende que é pertinente neste debate. E a pergunta é se será que o fenómeno racista confunde a xenofobia com o ato de ser racista? E que a resposta gerará a muitos. Enfim, este é o clássico debate. Eu acho que o SOS, não sei precisar agora o ano, mas já em tempos, alguns anos atrás, nós fizemos uma agenda temática sobre essa questão. Essa dicotomia, essa estratificação do sujeito racializado em imigrante ou em minorias, até as próprias nomenclaturas, não é? Que vão mudando ao longo do tempo, imigração da primeira, imigrante de segunda ou terceira geração, ou português negro, afrodescendentes. O caso do Ilha Homem-Nuke, que aconteceu em março, prova de facto que o que está em causa nem sequer é apenas só o processo de racialização em si, que sim, é determinante, mas é a própria estrutura ideológica e teórica, né, em que se alavanca a ideia de pertença ou não ao tecido nacional. Quem é que faz ou não parte do tecido nacional, do Estado-nação? Toda a arquitetura ideológica, administrativa, institucional, jurídica da fundação do Estado-nação é problemática desse ponto de vista. Portanto, nós não vamos privilegiar, não queremos entrar nesta disputa das vítimas, na estratificação do que representa a violência racial ou a violência racista estrutural. O racismo é uma estrutura, portanto, sendo uma estrutura, ela violenta todas as pessoas que são vítimas do processo de racialização. E é nesse contexto que vamos discuti-lo aqui nesse podcast, na minha opinião. Sim, inclusive, quando falamos em racismo estrutural, é muito importante que fique bem atiganado na mente das pessoas o que é que significa que nós estamos a falar, não é? Quando falamos de uma estrutura, nós não estamos a falar de um resultado de uma estrutura, não é? Como se fosse simplesmente uma questão de ignorâncias, de preconceito, etc. E estereótipos. Tudo isso faz parte de uma estrutura. A xenofobia, o racismo, o machismo são sistemas com várias estruturas, cada um com a sua, que comunicam entre si, né? Com a estrutura de classe, etc. Creio que nós estamos a pensar também
enverdar muito por esse caminho pedagógico, eventualmente, mas é muito mais a partir daí para a frente que a gente também se quer incidir, não é? Não queremos estar aqui muito nesta de estarmos a discutir os conceitos e a terminologia, a não ser que seja necessário, não é? Mas pronto, estamos a... Diz-me tu, Joseph, se quiseres corrigir-me em alguma coisa. Ora, é essa, nada. Não tenho nada a acrescentar. As pessoas dizem que não estão a conseguir ver o nosso debate. Não sei o que é que se passa, mas eu não entendo nada de Como assim? técnico. Não estou a ouvir o nosso debate? Como assim? Não estão a ver. Não sei. Aonde? Talvez no Facebook, mas eu sou um nabo desse ponto de vista. No Facebook? Mas pronto, é só uma parte. Não? Eventualmente a gente também vai ficar disponível offline, portanto. Oh, no Facebook, no Facebook. Ou se quiser ver aquela coisa. É bom informar, não é? Que o podcast nesse momento já está, não é? Já está online. E já agora, enquanto tu não estás a tratar de aspectos técnicos, o primeiro agora desapareceu do ecrã, Pimenio ausentou-se. ausentou-se. Ausentou-se, mas está aí de regresso. Não sei se. Há mais perguntas? Não Não havendo, acho sei. No Facebook não sei o que é que se passa, mas também. Mas exatamente, no YouTube está a dar. Ok. Então, não posso. Alguma coisa. Há mais alguma pergunta ou não há mais alguma pergunta? Não há mais pergunta nenhuma. Só se está a conseguir ver no YouTube, pá. No Facebook não está, pá, não percebo. Já está, digo eu. Pronto, isto era apenas também uma mini live, não é? Para apresentar O podcast, exatamente. para apresentar o podcast. Portanto, ele está apresentado. Nós podíamos agora aproveitar para informar que há, no âmbito da celebração dos 30 anos, há várias iniciativas do SOS em torno destas celebrações. Vamos ter um ciclo de debates mais chamados webinars, que vão tratar de várias questões. São 3 painéis, que começa dia 14, acaba dia 17, se não estou errado, 19, dia 17, e nós teremos ainda, em princípio, mais um evento no âmbito dos 30 anos, que é a apresentação de um documentário alusivo aos 30 anos, em que procuramos juntar alguns olhares e algumas perspectivas do que foi a luta antirracista nos últimos tempos. Este documentário está quase prestes a sair e quando ele estiver pronto, haverá um momento também da apresentação pública deste documentário, mais ou menos neste formato que estamos aqui a fazer. Como é a nossa tradição, os debates que vamos organizar no âmbito dos 30 anos do SOS são debates em que nós tentamos fazê-lo em diálogo com outras pessoas e outras coletividades que estão envolvidas na luta antirracista, nas suas várias formas de expressão,
mas também com pessoas ligadas à academia, que pensam a questão racial e com quem temos vindo a trocar, a articular pensamento e respostas sobre a questão racial. Portanto, falaremos das questões de políticas públicas, das questões da... Teremos um primeiro momento que me parece importante sublinhar aqui, que é no dia 14, em que estarão o Zé Falcão, o Carlos Alvarenga e o Bruno Gonçalves, que falaram um bocado da vida, da história do SOS Racismo, mais ou menos uma espécie de remake do que estamos aqui a fazer, mas esse nosso live é apenas para apresentar o podcast. Depois haverá um debate sobre espaços e contextos da luta antirracista. Haverá outro painel sobre políticas públicas em torno da questão racial. Depois haverá um último painel da articulação entre o que se passa aqui do ponto de vista da movimentação social com o que se passa no Brasil. Portanto, essas informações estão disponíveis na página do Facebook do SOS, podem acompanhar e assistir. Haverá algum espaço de debate depois das apresentações nos vários debates. Portanto, é isso. E nós, não sei se o Pimengo tem mais alguma coisa a dizer, é apenas lançar um apelo para que todas e todos que queiram se juntar e ajudar a dar mais corpo e consistência a este projeto, todas as propostas, todas as ideias são bem-vindas. Sugestões para rúbricas, para temas, para perspectivas, abordagens que entendam serem úteis e necessários para um melhor debate, um debate mais informado, mais consistente, um debate cujo objetivo seja nós podermos ter propostas concretas, e nós temos-las, algumas já serão discutidas nos próximos debates que vamos ter, mas pronto, todas as propostas são bem-vindas e cada uma de vocês e cada um de vocês que, se assim entender, pode entrar em contato connosco e fazer essas sugestões, pode-se oferecer. Eu falo por mim, eu sou um analfabeto digital, não percebo nada disto. Quem tem ajudado a tornar isso possível é o Pimene, o Pedro Coconal e o Joseph. Portanto, também se vierem pessoas dessas áreas que nos possam ajudar a tornar isso ainda muito mais comestível, portanto, também será bem-vindo. Pimene. Exato, até porque, pelo menos por mim falo, não é? Sou muito amador nisto, nós vamos cá tentando fazer isto. Mas já que estavas a falar das outras iniciativas, não sei se chegaste a falar que também temos a MICAR, que está a correr agora. Não, fala. MICAR Portas, sim. Exatamente, fora de portas, portanto, o Festival de Cinema Antirracista, que costuma ser no Porto, não é? É Sim. Uma iniciativa que tem sido sediada no Porto até há pouco tempo. Está agora a correr a parte esta nova versão, que é a MICAR Fora de Horas. Está neste momento em Viseu. Corrijo-me se estiver errado. Podem seguir os debates também, inclusive, via online. E basicamente é isso. Nós, tudo o que pudermos, nós vamos pôr através das plataformas digitais. Sabemos que é a melhor forma para chegar a um maior número de pessoas, até pelas dificuldades de estarmos fisicamente nos locais, não é? E sabemos que as pessoas não podem se deslocar e estar como antes. Por isso, vamos continuar neste caminho. Queria reforçar mesmo o apelo do Mamadou, com propostas, temas, convidados, quiçá membros para a equipa, toda a gente é bem-vinda. E pronto, é isso. Daqui a pouco vamos então lançar o episódio. Gostaríamos que ouvissem e dissessem honestamente o que é que acham e deem mesmo o vosso feedback, também é muito importante, porque parece fácil pegar numa câmara e irmos parar às redes ou do microfone,
mas depois temos que lutar contra um algoritmo, então faz diferença haver este engajamento. Então ajudem a dar, a combater, porque nós não temos exércitos virtuais, não temos essa estrutura para conseguir dominar os algoritmos, então vamos estar muito dependentes de quem nos ouve e quem quer construir este caminho connosco. E pronto, é isso, creio eu. Comentem, ajudem a furar o algoritmo, deem-nos ideias, juntem-se à equipa, vejam as iniciativas que vamos tendo. E quando ouvirem o primeiro episódio, não desistam logo, porque de certeza que se não gostaram vai haver outros melhores. Melhores dias Estava virão. meio apanhado da voz, então não pude falar muito. Vocês vão ouvir isso. Ou não, esperamos que não. E pronto, Joseph. Eu queria dizer duas coisinhas. Lembrar realmente as datas exatas dos webinars, porque acho que é importante no âmbito dos 30 anos. O primeiro será dia 14, portanto, todos os webinars vão ser a partir das 19 horas em Portugal. Portanto, o primeiro vai ser 30 anos do SOS Racismo. O segundo será o primeiro dia, na segunda-feira, dia 14, às 19 horas. O segundo será na terça-feira, dia 15, políticas antiracistas em Portugal. O terceiro vai ser na quarta-feira, dia 16, à mesma hora, espaços e contextos de luta antirracista. O quarto vai ser na quinta-feira, dia 17, à mesma hora, Movimento Negro Brasileiro e as suas articulações. E, como disse o Timóteo, é muito importante que vocês nos ajudem a partilhar isso, porque, como vocês sabem, também este podcast pretende ser um espaço de agenciamento político, tendo em conta, inclusive, o estado de espaço reduzido do debate da questão racial na imprensa mainstream e nas redes sociais, e a canibalização da extrema-direita do debate nas redes sociais. É importante que todas e todos acompanhem, partilhem, ouçam, para furarmos o algoritmo e podermos disputar também a narrativa contra-hegemónica. Para ilustrar isso, o caso, para mim, do assassinato do cidadão ucraniano no aeroporto é disso uma prova. O movimento social pronunciou-se na primeira hora daquele acontecimento e não houve reação porque não houve penetração. O SOS enviou um comunicado de imprensa no dia seguinte ao anúncio do falecimento, do assassinato do cidadão ucraniano. Só um único jornal que pegou, um jornal digital que pegou no nosso comunicado. Houve tomadas de posição pública de várias entidades associativas que não conseguiram furar o cerco dos mídias e mainstream. Se nós tivéssemos um canal próprio, se calhar teríamos tido maior penetração e maior capacidade de pressão sobre na opinião pública e sobre o Estado. Portanto, por tudo isso, este podcast também é uma espécie de tentativa de resposta a este tipo de bloqueios que existem, não é, na afirmação do nosso discurso, da nossa proposta, da nossa tentativa de desconstrução do discurso hegemónico. Portanto, partilhem, divulguem, ouçam, critiquem, façam sugestões e nós estamos abertos a isso. Joseph, podes dizer quais são as plataformas onde vai estar o podcast disponível? Que as pessoas estão perguntando. O podcast vai estar disponível em todas as plataformas, sendo que no iTunes é possível que demore 1 ou 2 dias, porque eles têm que verificar para poder... Têm que verificar o conteúdo para ver se é aceitável e só depois é que poderá estar acessível. Mas no YouTube, no Spotify, vai estar disponível. Ainda os 30 anos. Ainda há o dicionário, né, que está em elaboração, o Dicionário das Invisibilidades, que é um trabalho colaborativo que juntou centenas de pessoas, que, se tudo correr bem, vai ser lançado no dia 21 de março. Portanto, nós temos muito, nesse momento, a propor, a discutir, a trocar ideias entre nós, para além do dicionário das invisibilidades, ainda a nossa colaboração com
com o DOC Lisboa, com uma programação que nós fizemos conjuntamente com o DOC Lisboa, que começa no dia 14 de janeiro, no Padrão de Descobrimentos, em que nós selecionamos alguns filmes, todos relacionados com a questão racial, e foram visionados, e depois haverá uma mini apresentação e, quiçá, um debate. Portanto, continuamos a tentar ocupar o espaço público, que é esse objetivo. Pronto, acho que é tudo. Não sei se temos mais alguma coisa a dizer, não sei se mais alguém tem alguma nota, qualquer coisa. É importante dizer que em relação o acesso ao podcast no iTunes é isso, de que poderá demorar 1 ou 2 dias a estar disponível, porque eles têm que verificar o conteúdo, como um podcast novo, eles têm que verificar o conteúdo para ver se é aceitável, segundo os seus critérios, e só depois é que estará disponível. No Spotify, eu, se não me engano, mas posso já verificar daqui a bocado, já está disponível, ou se não, daqui a 1 hora, no máximo, se não tiver, mas eu posso já verificar. Mas é isso, em relação ao iTunes é só isso, pode não estar disponível já hoje, provavelmente não, mas amanhã ou depois de amanhã estará, se não acharem que estamos a cometer algum impropério com aquilo que estamos a publicar, mas em princípio é isso. E então, se não houver mais nada, é dizer que viemos para ficar. E vemos aí em breve. Vemos em breve. Um abraço. E não se esqueçam de dizer o que é que acham. Saudações Antirracistas. Saudações. Até já. Viemos para ficar. Viemos para ficar.